Aí, amém. Quem gosta de orar aí, levanta a mão. Nós cremos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, amém? Então nós vamos ter 4 motivos de oração. E eu vou pedir para aquele que puder ficar de joelhos, se colocar de joelho nesse momento. E nós vamos orar pelas famílias da cidade, pelos pastores e líderes, pela cidade de Pinhais e pela nação brasileira. Esses 4 motivos de oração. Nós vamos orar, colocar esses motivos diante de Deus, crendo que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Famílias é o nosso primeiro motivo. Nós vamos começar a orar pelas famílias, as famílias da igreja, as famílias da cidade. Segundo motivo, pastores e líderes. Terceiro motivo, cidade de Pinhais. E a quarta, nossa nação. Pai, nós apresentamos cada família na Tua presença. As famílias, Senhor, da sua igreja, as famílias da cidade de Pinhais. Nós clamamos para um Deus que restaura, um Deus que faz poderes, maravilhas dentro dos lares, meu Deus, da tua igreja. Nós clamamos, Pai, por restauração. Nós clamamos por transformação nas famílias. Ó Deus, por casamentos restaurados, por pais convertendo o coração aos seus filhos, por filhos convertendo o coração aos seus pais. Nós clamamos, meu Deus, por transformação nas famílias, dentro das igrejas e também das famílias fora da igreja. Ó Deus, que nós como igreja possamos levantar famílias fortes, famílias transformadas, filhos, Pai, com o coração voltado aos seus pais, pais com corações voltados aos seus filhos. Nós clamamos, meu Deus, restaura as nossas famílias, transforma os nossos lares, o nosso primeiro ministério, a nossa casa. Nós como homens e mulheres do Senhor, queremos ser agentes de transformação dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Se nós temos, Pai, sido ser ausente dos nossos lares, nos perdoa nessa noite. Nós colocamos, Pai, nosso coração no Teu altar e pedimos, meu Deus, transforma as nossas famílias, restaura, Senhor, aquilo que precisa ser restaurado nos casamentos. Ó Deus, na comunhão, no diálogo, meu Pai, entre os casais. Nós clamamos nessa noite por famílias transformadas. Nós clamamos nessa noite por famílias restauradas. Ó Senhor, que as famílias dessa cidade sejam alcançadas por nossas igrejas. Que as famílias dessa cidade possam ver, Pai, que há esperança para os casamentos, que há esperança de restauração, que há esperança de transformação. Nós declaramos, meu Deus, famílias sadias, famílias fortes, famílias curadas, casamentos, Pai, inabaláveis, casamentos, Senhor, firmados na rocha. Oh, Espírito Santo, opera em nossas famílias, transforma os nossos lares. Oh, Pai, para aqueles que têm filhos aqui, meu Deus, nós clamamos pelos nossos filhos. Nossos filhos têm sido tão bombardeados pelas coisas do mundo, e nós clamamos agora, protege os nossos filhos, meu Deus. Protege os nossos filhos na sua entrada, na sua saída. Guarda o coração dos nossos filhos, meu Deus. Nós clamamos porque sabemos que o Senhor nos protege. O Senhor é a nossa rocha inabalável. A nossa esperança está em Ti. O nosso coração nós colocamos na Tua presença, clamando pelos nossos lares, enquanto nós estamos cuidando, Senhor, da Tua igreja. Cuida da nossa casa, Senhor. Cuida das nossas famílias. Protege-nos de toda a investida do inimigo, Senhor. Oh, meu Deus, guarda os nossos, Pai. Oh, nós trazemos assim a nossa responsabilidade como homens e mulheres, segundo o Teu coração, para cuidar dos nossos lares, para cuidar dos nossos filhos, nosso cônjuge, meu Deus. Nós clamamos porque sabemos que quando há famílias fortes, Pai, a igreja se torna forte e a nação prospera. Por isso que a começar por nós, meu Deus, gera em nós um compromisso com os nossos lares, gera em nós um compromisso com nossa família, com a nossa casa, que a nossa casa seja a extensão do Teu reino, que a nossa casa seja a extensão do céu aqui na terra, Pai. Nós clamamos por isso, sabendo, Senhor, que o Senhor vai fazer infinitamente mais. Em nome de Jesus, vamos orar para os pastores e líderes agora, querido, amém? Nós oramos pelos pastores dessa cidade, líderes de igrejas, pastores. Meu Deus, em nome de Jesus, guarda os Teus filhos, protege toda a investida do inimigo, Senhor. Levanta eles como guerreiros, mantém firmados na rocha. Protege os Teus filhos, meu Deus, de todo mal.
de toda tentativa do inimigo. Ó Deus, eu mando embora todo o cansaço, toda a frustração que muitas vezes tenta visitar o nosso coração. Que nessa noite venha cair por terra toda estratégia do inimigo contra os pastores dessa cidade, contra os líderes dessa cidade. Nós renunciamos agora, Pai, e declaramos a força que vem do alto, a força que vem do Senhor sobre o nosso coração, para que possamos, Pai, corresponder com o Teu reino aqui na terra. Ó Deus, guarda cada coração que está aqui, cada líder, cada pastor, aquele que não pôde vir também alcança nessa noite, tocando, transformando, consolando o Teu povo, Pai, e mantendo firmes na Tua palavra. Nós clamamos por isso, meu Deus, em nome de Jesus. Vamos orar pela nação brasileira aqui. Pai, apresentamos nossa nação diante de Ti. Nós queremos que essa nação está sendo varrida, seja de norte a sul, de leste a oeste, pelo Teu Espírito. Continua fazendo a Tua boa obra, obra poderosa na nossa nação. Senhor, homens e mulheres no governo, homens e mulheres na educação, homens e mulheres, Pai, em todos os lugares de influência nessa nação, que vão fazer a diferença. O Brasil está nas Tuas mãos, Senhor. Continua operando poderosamente. Continua fazendo a Sua limpeza nessa nação, levantando homens e mulheres segundo o Teu coração. Ó Deus, resplandecendo a Tua glória através das igrejas. Que as igrejas se levantem e continuem, Pai, empunhando a bandeira, Senhor, do reino, declarando que o Brasil é do Senhor, que o Brasil é do Senhor Jesus, e que essa nação será visitada pelo avivamento nesse tempo. Nós oramos também, meu Deus, pela nossa cidade. O Senhor nos plantou nessa cidade, meu Deus. Essa cidade hoje, que é a 10ª economia do Paraná. Nós nos alegramos por Pinhais, meu Deus, e declaramos que essa cidade vai avançar. Mas principalmente que o Teu reino vai avançar nessa cidade. Que vidas serão alcançadas. Que famílias serão transformadas pelas igrejas representadas nessa cidade. Nós declaramos que Pinhais será conhecida na nação como uma cidade forte, uma cidade onde o reino de Deus é operante. Nós declaramos, Pai, abençoamos nossos políticos, os nossos governantes, e declaramos sim, Senhor, que essa terra é uma terra que mana leite e mel, que a cidade de Pinhais, meu Deus, mana leite e mel, e que as igrejas resplandecerão a Tua glória nos 4 cantos dessa cidade. Assim nós oramos e entregamos esse momento de intercessão na Tua santa presença, crendo, meu Deus, que o Senhor vai fazer infinitamente mais, e nós vamos ver o Teu nome sendo glorificado em todas as áreas da nossa cidade, em nome de Jesus. Se você crê, querido, diga amém. Pode se levantar, por gentileza. Nós cremos nesses dias, querido, onde Deus tem falado muito forte sobre unidade no nosso meio. Eu faço parte hoje dos pastores de jovens da cidade de Curitiba e região metropolitana, onde nós somos hoje mais de 70 igrejas participando do movimento de unidade, de avivamento na cidade. O ano de 2017 nós reunimos mais de 40 mil jovens na Arena da Baixada e mais de 35 mil jovens nas igrejas. E esse ano nós vamos repetir o feito novamente. No mês de julho, última semana de julho, nós chamamos a Semana do Avivamento, onde nós deixamos de lado as nossas bandeiras, né, de igrejas, estamos buscando um único nome, que é Jesus Cristo de Nazaré. E nós cremos que isso está começando também na nossa cidade, querido. A começar por nós, pastores dessas igrejas, a andar em unidade. Porque aonde há unidade, o Senhor certamente ordenará a sua bênção. Você crê nisso? Eu gostaria de fazer um tempo agora de oferta com você. Nós cremos no princípio de honrar o nosso Deus. E quando há reuniões dos filhos do Senhor, nós vamos apresentar ao nosso Senhor toda a nossa vida. E a palavra do Senhor declara que aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Mas quem semeia com abundância também colherá. Cada um contribua, não com tristeza, por necessidade, mas segundo tiver proposto no seu coração. Então, gostaria de convidar você a segurar a sua oferta na sua mão. Nós vamos orar e entregar ao Senhor esse momento, amém? Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos como filhos do Senhor, como homens e mulheres segundo o Teu coração. Através dos nossos dias, nossas ofertas, nossas igrejas, nós estabelecemos o Teu reino nessa terra. Por isso recebe a nossa oferta nessa noite, Pai. Porque nós sabemos que essa oferta vai fazer com que o Teu reino avance, vai fazer com que esse núcleo de pastores cresça ainda mais e represente os pastores dessa cidade. Nós ofertamos assim em nome de Jesus. Sai do seu lugar, oferta ao Senhor aqui também.
obrigado, Senhor. Nós consagramos tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode se sentar, por favor, querido? Nós temos um vídeo bem rápido para passar aqui. Tá pronto lá, meu irmão? Amém? Pode apagar as luzes para nós ali? Qual é o motivo da demora, capitão? Estamos esperando, senhor. Esperando pelo quê? O soldado Doss terminar de orar por nós. O soldado Doss terminar de... Mas quem é o soldado? Eu sempre sonhei em ser médico, mas eu não pude estudar. Não posso ficar aqui enquanto todos lutam por mim. Acha que essa guerra vai de acordo com você? Com suas ideias? Eu vou pra lá salvar gente e não matar. Vai ser o meu jeito de servir. Não vou conseguir viver comigo mesmo se não permanecer fiel ao que eu acredito. Com o mundo tão empenhado em se despedaçar, não me parece uma ideia tão ruim que eu queira reconstruí-lo, nem que seja um pouco. E Paulo fala assim, que nós temos que orar e obedecer todas as autoridades instituídas por Deus. E dentro disso, nós oramos muito por cada militar. Estou conversando com o Rogério, que é capelão militar, e há uma necessidade de nós levantarmos a cada dia a oração, um escudo de proteção, mas também algo que venha sobre a família, sobre cada militar, aquele que está no comando, aquele que está na rua, aquele que está interno, na parte administrativa, porque nós sabemos que Deus deu a eles, a vocês, uma autoridade para cuidar da nossa cidade e da nossa própria vida. Vai subir lá de novo amanhã. E não vão querer subir sem você. Me ajuda. Tem que confiar em mim. Eu vou te levar pra casa. Por favor, Senhor. Me ajuda a salvar mais um. Me ajuda a salvar mais um. Sopra em nós, Espírito, te queremos ter. Um tchauzinho. Lá atrás, no fundo, o Rogério. 26 anos no Corpo de Bombeiro. O Rogério é capelão da Polícia Militar. E o Projeto Céu nasceu no coração desses homens, onde tem mobilizado a igreja a orar pelas famílias dos militares e bombeiros da sua cidade. Então nós, como Alcance Pinhais, compramos essa ideia, por isso apresentamos esse vídeo para você. Mais informações, pode conversar com o Rogério após o culto, né? E nós cremos que a nossa igreja, nós como igreja, precisamos orar por esses homens que estão revestidos de autoridade para cuidar das nossas vidas, da nossa cidade, amém? Então nós queremos convocar as igrejas dessa cidade a estar tirando um tempo de oração pelos bombeiros e militares da nossa cidade, amém? Pastor Célio, por favor. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, né, irmãos? Nossa primeira reunião nesse formato a partir desse ano, com adoração, com a palavra de Deus. E eu quero agradecer a cada um dos pastores que
receberam a proposta, né, aceitaram seus corações, estão aí representando as suas igrejas. Deus abençoe a vida de vocês. Eu creio que Deus tem um novo tempo para a nossa cidade, né, nossa cidade de Pinhais. Nós temos também aí pastores que não são de Pinhais, né, Almirante Tamandaré, Curitiba, que também são bem-vindos para estar conosco. O propósito é um só, né, irmãos? A unidade da igreja, a unidade do povo de Deus. Nós visamos o reino de Deus. E com certeza, o irmão estava falando ali, Satanás deve estar muito nervoso com essa união das igrejas aqui hoje representadas. Amém, irmãos? E como diz o pastor Eibe, né? Isso é apenas o começo do que Deus tem para fazer no meio de nós. Então você que está aqui hoje tem essa responsabilidade de, na próxima reunião, que vai ser segunda-feira do mês que vem, né? Segunda-feira do mês que vem, aqui mesmo, às 20 horas, trazer mais alguém com você. Você que conhece um pastor aí que está caminhando sozinho, né, irmãos? E não é bom caminhar sozinho. Nós sabemos disso. Tem muitos pastores que, por falta de companheiros, estão caminhando sozinhos. Mas tragam eles para cá, porque aqui com certeza eles serão acolhidos, né, e ajudados. Porque aqui os homens de Deus estão aqui para isso, né? Eu, quando vim para cá, eu fui acolhido, principalmente pelo Alcance, pelo pastor Milton, né? Eu não sou Alcance, eu sou Assembleia de Deus Jerusalém. E fui acolhido, fui ajudado, e nós adquirimos força, e hoje estamos fazendo a obra de Deus, né, com graça. Deus tem nos abençoado nessa cidade. Aprendemos o princípio da unidade, de estarmos junto com os irmãos, de caminhar junto com os irmãos. E só posso dizer para vocês, que nós escolhemos bênçãos, só bênção de Deus através disso. E quis Deus nos colocar aqui esse ano junto com os companheiros, e colocar no nosso coração, né, irmãos, de fazermos esse trabalho. Porque sozinho ninguém faz nada. Então hoje é o primeiro evento nesse estilo, e eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer. Nós convidamos hoje nosso amigo, né, meu companheiro, eu lhe conheço há muitos anos, pastor, pregador, palestrante, escritor, né, pastor Israel Ramos. Fica em pé, meu querido. Bênção de Deus na nossa vida, né, pregou para nós ali na EBO, Escola Bíblica de Obreiros da Assembleia de Deus Jerusalém, muito usado na mão de Deus, e eu creio que hoje não vai ser diferente, né? E o privilégio de você vai ser o primeiro, né, de muitos. Tem uns companheiros, né, que vieram com ele, o cantor Daniel San, onde está o Daniel? Está ali acompanhando o pastor. Também o pastor Dayan Bernardes, está ali. O Anderson, também, pastor Anderson. Ezequiel, haitiano, glória a Jesus. Ele falou numa língua ali, irmãos, eu quase dei glória, né? Eu não entendi nada. Eu falei, não entendi nada, mas glória a Deus, né? Deus seja louvado. Também o pastor Paulo Vicente, está ali, cadê? Está lá. O Elias, ali acompanhando o pastor. A equipe do pastor. Os pastores ali são da Kadosh, né? Da igreja Kadosh. Os demais são conhecidos nossos aqui. Deus abençoe cada um de vocês que estão aí. Queremos ouvir o Daniel San, que vai. Pensei que ele era japonês, mas não é não, viu? É brasileiro. San é só o nome, né? Glória a Deus. Vai estar adorando o nome do Senhor com hino. Depois, já nós vamos ouvir a palavra de Deus. Deus tem algo especial para nós aqui hoje. Amém? Eu creio, irmãos, que nós viemos aqui para sermos ministrados, né? Nós somos pastores, tem líderes aqui, e nós precisamos ser ministrados. E Deus tem algo especial para os nossos corações nessa noite. A cores, quem sabe faz ao vivo, né? E bênção de Deus. Glória a Deus. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor, irmãos. Boa noite, Deus abençoe. Para mim é um prazer. Estamos morando em Curitiba há uma semana. E estou gostando muito, amém? Vamos adorar a Deus com esse louvor. Está na nossa alma. Na humildade. Aleluia. Adore comigo.
adoramos, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Honras e glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus poderoso, Pai. Encerra dizendo: Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. chama por ele. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Aplauda o Senhor, porque Amém. ele merece toda a honra e toda a Obrigado, Deus. Amém. Aleluia, Ele está entre nós. Pastor Israel, toma lugar na tribuna. Deus tem algo especial ao nosso coração. Amém, irmãos? Aproveitar o tempo. O pastor Israel já está na mão de Deus. Amém? Vamos falar apenas uma frase que falou Samuel lá. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Então Deus vai falar conosco nessa hora. Pastor, deixa Deus te usar. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós nessa noite. Quero agradecer a Deus pela honra de estar com os irmãos nessa primeira reunião do Núcleo de Pastores. A primeira sempre é marcante, o primeiro encontro sempre é marcante. Tudo que é primeiro tem um algo diferenciado, e eu quero crer que essa noite não será diferente. O que Deus quer marcar em nossas vidas, e que você seja poderosamente abençoado por Deus. Quero agradecer ao pastor Célio pela honra do convite, o André, que é vice-presidente, né, do conselho. Deus abençoe. Pastor Milton, anfitrião aqui da igreja. Que bênção. Os demais pastores, pastor Vicente, meu amigo Paulo Vicente, que Deus o abençoe. O Elias, que nós convidamos para vir conosco. E aí o Daniel San, que daí trouxe os seus amigos lá do Capão Raso. Que bom. Conhecemos o Daniel lá de Franca, né? E ele resolveu vir para Curitiba passar frio. Super, super quente lá, ele veio passar frio aqui. Ele nem conhece o frio. Daqui mais uns 30 dias, nós conversamos sobre o frio. Eu quero trazer uma palavra bem simples, né? Porque Paulo, quando ia falar para a igreja, ele dizia graça e paz. Quando ele ia falar para pastor, ele dizia graça, paz e misericórdia. Não, porque não é fácil. Então eu quero falar uma palavra bem simples, porque eu não preciso pregar para pastor. Queria só abrir meu coração para a gente compartilhar algumas coisas. Então, abra sua Bíblia primeiro em Gênesis capítulo 6, versículo 8, e depois Hebreus, versículo 7. Enquanto você procura, Deus nos deu a graça de escrever livros, e eu tenho aqui alguns exemplares do O Sabor do Sal. O Sabor do Sal, por uma liderança saborosamente influente, onde eu falo dos problemas do líder. A oposição, todos nós sofremos, solidão, as crises do pastoreio e por aí vai. A maioria desse livro está baseado na vida de Elias, lá no Vale de Querite. Eu queria abençoar você, leve, multiplique, penso que será bênção para você e o seu ministério. Gênesis 6:8 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E Hebreus 11:7 diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, ou temente ao Senhor, pela salvação da sua família, construiu a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça de Deus, que é segundo a fé. Eu queria pensar com
vocês alguns exemplos da vida do Noé, um homem que trabalhou um tempão, pregou um tempão e conseguiu colocar dentro da arca a sua família. Sua esposa e seus filhos entraram na arca. Me chama a atenção que ele achou graça. Deus olhou para ele e disse: este é o Noé. Gostei do Noé. Deus se agraciou do Noé. Oxalá Deus ache graça em nós também. Muito importante isso. E Deus chamou Noé para isto e orientou ele para fazer a arca que salvou o mundo. Agrada-te do Senhor, ou agracia-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Graça é Deus fazendo tudo para quem não merece. Eu não mereço, ninguém merece, mas Ele nos chamou para o ministério. Não porque somos melhores, mas é porque nós dissemos sim ao sim de Deus. Ele diz sim e a gente responde com sim e o ministério acontece. Então, graça de Deus para a execução da tarefa pastoral. Tarefa pastoral é uma das tarefas mais delicadas que eu posso imaginar. A nossa classe é uma das classes mais divididas que existe. Para fazer um núcleo de pastores é difícil, porque a minha igreja é melhor que a tua, o meu ministério é melhor que o teu, e aí a gente fica nessa vaidade espiritual. Então, se eu for lá me reunir, está entendendo o que eu estou falando? Essa vaidade espiritual pastoral, e pastor é um ser solitário, pastor precisa de amigo, mas é difícil ter amigo. E às vezes na igreja a gente encontra um ou outro irmão que a gente se identifica como um amigo um pouco mais afinado. E às vezes o pastor tem problema com o membro da igreja por achar que o membro é amigo, e o pastor acha que o membro é amigo, mas o membro da igreja, ele não quer um amigo, ele quer um pastor. Ele quer um pastor, mas pastor precisa de amigo. E muitas vezes a gente entra em crise existencial nestas questões de relacionamento pastoral. A gente não tem alguém para abrir o coração. Médico precisa de médico, psicólogo precisa de psicólogo, pastor precisa de pastor. Mas hoje está difícil achar pastor que seja pastor. E só um pastor conhece o coração de outro pastor. Então, que Deus nos dê pastores que nos pastoreiem. Esse é um anseio de cada um de nós. E ser pastor é uma dádiva, ser pastor é uma honra, ser pastor é alegria, ser pastor é um prazer. Mas para ser pastor, não basta fazer a diferença, precisa ser a diferença. É o caminho. E que então no Noé a gente vê isto. Ele não apenas fez, mas ele também foi. Porque muita gente faz, pouca gente é. E uma coisa muito interessante, que daqui 100 anos, ninguém vai se importar com a roupa que você vestiu, com a casa onde você morou, com o carro que você dirigiu, com os teus centenas de milhares de dólares que tem na sua conta bancária. Ninguém vai se importar se você mora em Alphaville ou em Alfavela. Ninguém quer saber. Daqui 100 anos isso não vai fazer diferença. Vai fazer diferença o seu legado. Vão lembrar do que você deixou, da sua herança. Se você fez ou não a diferença. O Noé nos ensina isto. E o Noé fez diferença. Em primeiro lugar, ele fez diferença para a sua família. Ele colocou a família dentro da arca. Ele conseguiu colocar a família dele dentro da arca.
E muitas vezes, eu fui surpreendido uma vez por um pastor, eu morei muitos anos em Londrina, e um pastor falou algo que eu nunca mais esqueci. E ele disse assim: entre a igreja e a minha filha, eu fico com a igreja. Eu falei: como assim? Falei: não, entre a minha filha e a igreja, eu fico com a minha filha. Entre a minha mulher e a igreja, eu fico com a minha mulher. Porque sem a minha mulher, eu perco a igreja. Sem a minha família, eu perco a igreja. Na verdade, a minha família é a minha primeira igreja. Se eu cuidar bem, se eu pastorear bem a minha primeira igreja, eu vou conseguir pastorear a segunda, a terceira e a quarta. E às vezes nós esquecemos disto que Noé pregou e colocou a família dele dentro da arca. Então ele foi um sucesso e fez a diferença porque ele marcou a sua família. Ele também fez a diferença para o planeta. Ele foi o primeiro ecologista, ele salvou os bichos. Ele colocou todos os bichos dentro da arca. Ele cuidou do planeta. Crente também tem que aprender a cuidar do planeta. Crente cheio do Espírito Santo cuida do planeta. Crente cheio do Espírito Santo coloca lixo no lixo. E tanto lixo quanto lixo espiritual. Porque tem muito crente que anda carregado de lixo emocional. Tem crente que... tem pastor que a gente não pode falar certas coisas. Tem que jogar lixo no lixo. Tem que ser ecologista para poder fazer a diferença. Ele fez a diferença também para as gerações futuras. Querendo ou não, nós todos somos filhos de Noé. Querendo ou não, a gente tem sangue do Noé correndo nas nossas veias. Então, quando nós fazemos algo, marcamos a próxima geração. Um dia, alguns adolescentes estavam conversando assim, dizendo assim: eu não entendo esse pessoal mais antigo, como é que eles viveram 30, 40 anos sem celular, sem iPod, não sei como é que eles viveram assim. Tinha um senhorzinho do lado, eles estavam conversando para o senhorzinho ouvir. Aí o senhorzinho, quando eles respiraram, virou para trás assim: a gente estava tão ocupado fazendo tantas coisas para que vocês hoje tivessem o que vocês têm. E emendou a pergunta: e vocês estão fazendo o que para a próxima geração? A pergunta é: o que nós estamos deixando para a próxima geração? Os nossos filhos, como é que vai ser a igreja dos nossos filhos? O que nós estamos plantando para os nossos filhos? Noé, ele fez a diferença para a próxima geração. Ele também fez a diferença para o planeta, para as próximas gerações, para a família, mas acima de tudo, ele fez a diferença para Deus. Deus olhou: posso contar com ele. É isto. Ele fez a arca, mas Deus podia contar com ele. Eu queria convocar você, quando nós lemos esse texto, que ele foi agraciado, depois lá em Hebreus diz que ele construiu pela fé. Construir é um verbo é ação, ou seja, você tem que fazer alguma coisa, você é resultado daquilo que você faz. Inclusive as pessoas perguntam: o que você é? Sou engenheiro, sou médico. É aquilo que nós fazemos, é o que nos identifica. O que você faz? Que faz a diferença. Aquilo que você faz toda a diferença. E para fazer diferença para Deus, aí nós temos que rever o nosso pastoreio para poder fazer diferença para a família, para o planeta e para as gerações. Porque depende da nossa relação com Deus, é que vai definir a nossa relação com família, a próxima geração e o planeta.
Se a nossa relação com Deus for deficitária, a nossa relação com a nossa família vai ter problema. Você está entendendo o que eu estou falando, gente? Porque às vezes nós pastores ligamos o piloto automático e vamos. Nós nos tornamos meio especialistas. A gente pega um texto e sabe como é que funciona. Um grande problema também são os nossos filhos. Os nossos filhos, muitos deles não sabem pregar, não sabem cantar, mas eles sabem como é que funciona a igreja. Eles sabem como é que funciona. Eles sabem quando está errado. Eles sabem. Então nós temos que ministrar aos nossos filhos de tal modo que não sejam apenas palavras, mas seja a nossa vida. A nossa vida é mais importante do que as nossas palavras. Mas a nossa vida só vai ministrar nossos filhos se a nossa relação com Deus estiver correta. Aí faz a diferença. Eu tenho uma amiga pastora da igreja metodista, que quando ela estava no seminário, ela dizia assim: o que eu mais tenho medo é da oração da minha mãe. Porque quando a minha mãe ora, sai de baixo. Os nossos filhos precisam entender que somos homens e mulheres de Deus. Os nossos filhos precisam ter essa compreensão. Quando meu pai ora, Deus se move. Quando a minha mãe ora, Deus se move. Então nós precisamos ser pastores da nossa casa, aí vazamos e somos pastores na igreja e somos pastores do mundo. Nós não somos pastores de uma denominação. Eu sou pastor designado ali no Jardim Amélia, da Igreja Assembleia de Deus, mas eu não sou pastor do Jardim Amélia da Assembleia de Deus, eu sou pastor de Pinhais. Deus me chamou para Pinhais, eu sou pastor de Pinhais, você é pastor de Pinhais. Você tem que assumir isso, que Deus te chamou para uma cidade, e nessa cidade você tem que florescer e multiplicar, e multiplicar, e multiplicar, para Deus olhar assim: posso contar com ele, posso contar com ela, porque Ele está construindo. Nós não estamos construindo apenas uma arca, nós estamos construindo pessoas, nós estamos influenciando pessoas. É por isso que quando um pastor cai, dá um estrago danado na igreja, porque influenciamos pessoas, muito mais influenciamos com a nossa vida do que com as nossas palavras. Então a marca da sua fé é aquilo que você faz para Deus. Vou repetir. A marca da sua fé é aquilo que você faz para Deus. Noé construiu uma arca. Agora, o medo, que é o inverso da fé, é o que marca o que deixamos de fazer. E muita gente não constrói nada de medo da opinião alheia. E aí, nós ficamos preocupados com o medo e ficamos esperando. Eu tenho um amigo, desde a minha adolescência, ele diz: eu quero gravar um CD, naquela época era LP, o LP já morreu, virou CD, agora o CD também já morreu, está vindo outra coisa aí, as filhas dele já casaram, ele já tem netos e ele ainda não gravou, porque ele está esperando a hora certa, o jeito certo, a música certa, o encontro certo, os músicos certos, está esperando. Tem muita gente, porque por esperar o tempo certo, o melhor momento, não constrói. Às vezes nós temos medo e queremos esperar todos os auxiliares. Não, enquanto não chegar o pessoal que vai me ajudar, não vou começar. Ou todos os recursos. Igreja é um negócio muito especial. Se você não começar, não funciona. Nem sempre a gente tem dinheiro, mas a gente precisa ter fé. E você move-se na fé, mesmo sem dinheiro. Porque Deus traz, Ele levanta. Deus é o dono da igreja. Então não podemos ter medo de fazer o que Deus nos chamou para fazer. Deus usa pessoas comuns que têm coragem de fazer coisas incomuns. Guarde isso. Deus usa pessoas comuns para fazer coisas incomuns. O Noé, Deus chamou ele para fazer uma arca, um barco enorme, fora de contexto, situação complicada, mas ele creu que Deus o chamou para construir alguma coisa.
E aí eu queria rapidamente passar para você os motivos por que Noé fez a diferença e foi a diferença. Primeiro, ele não teve medo de se levantar no meio da multidão. Não teve medo. Porque a multidão, irmão, ela quer pôr você para baixo. Se você contar um sonho, um projeto, sempre tem alguém para dizer, não vai dar certo, não vai funcionar. Muita gente melhor que você já tentou. Olha, muita gente tentou e fracassou. E você? Não, vai ser mais um. Se você ouvir a multidão, você não faz nada. Porque tem muita gente que é mestre de obras feitas. Ah, não gostei. Ah, podia ser diferente, o tom não está bom. Gente só para dar opinião, mas para fazer são poucos. Vamos fazer? Tem um monte de gente que diz, vamos. Mas na hora de pegar para valer, são poucos que ficam com você. Então, você tem que ter coragem de se levantar no meio da multidão. Sabe, a maioria nem sempre tem razão. A maioria, muitas vezes, vai dizer assim, não vai dar certo. E tem muita gente que vai torcer para dar errado. Tem muita gente que está torcendo para você fracassar. Tem gente até que já abriu sua cova para ver você morrer. Diz, agora acabou. Agora vamos sepultar. Agora eu queria convocar você para decepcionar essa gente. Não tenha medo de se levantar no meio da multidão. De ser a diferença. Porque para você fazer, você precisa ser. Então você precisa vencer os seus medos. Agora eu fico pensando, irmão, o Noé, eu não sei se ele teve um sonho, se teve uma visão, teve uma revelação, teve uma impressão, se ouviu uma voz. Mas ele sabia que foi Deus que falou com ele. Com certeza, a primeira pessoa que ele contou essa história foi para a mulher dele. Olha, Deus falou comigo para construir uma arca desse tamanho, assim, assim. Eu imagino a mulher dele falando assim, velho, você sabe construir? Você sabe quanto custa? Sabe a dificuldade para cortar madeira? Porque mulher, irmão, mulher é especialista nessas coisas. A mulher faz 3, 4 coisas, tudo ao mesmo tempo. O homem só consegue fazer uma e vamos lá. Agora, ele contou para a esposa. Eu não sei como é que foi essa relação. E muitas vezes na vida pastoral, tem certas coisas que é só você e Deus. E eu imagino que esse negócio de arca para Noé é uma loucura. Pensa comigo, é loucura total. E ele conta todos os detalhes. Deus dá as medidas para ele e vai ser feito assim. Guarde isto. Sempre haverá oposição. Ai, Deus me disse para eu fazer um negócio. E se Deus me disse, vai abrir tudo. Nem sempre, irmão. Nem sempre. Eu sei de uma história numa igreja que tinha um pessoal que era contra o pastor. Sentava ali, assim, o pastor pregava aqui, eles despregavam ali. E quando não despregavam lá no pátio. E um dia o pastor perdeu a estribeira com essas duas pessoas e chegou, gente, tem tanta igreja aí na cidade. Vamos para lá. Vocês não gostam de mim, não gostam do jeito que eu prego, vai para lá, seja bênção lá. Sabe o que a pessoa disse? Deus mandou eu ficar aqui e aqui eu vou ficar. Então sempre vai ter oposição, sempre vai ter oposição. E a oposição, irmão, é boa, sabe por quê? Porque a gente perde o sono de madrugada e a gente diz, Senhor, move, remove. Se precisar, promove, Senhor. Manda para cima. Mas faz alguma coisa, Senhor. E você ora e chora e ora e chora diante de Deus. Porque às vezes não tem saída. A pessoa está ali, você não pode mandar ela embora. Mas ela é contra. Ela boicota, trabalha e tal. Oposição sempre vai haver. Zombaria foi o que mais o Noé ouviu. Mas ele não desistiu. Ele continuou até construir. Então, irmão, não tenha medo de se levantar no meio
da multidão. E saiba uma coisa, na igreja não é democracia. Igreja é teocracia. Então você tem que ter convicção de que foi Deus que chamou, foi Deus que disse, foi Deus que revelou, faz arder o seu coração e vai em frente. Em nome do Senhor Jesus. Vai ser difícil, vai sangrar? Vai. Vai chorar? Vai. Vai ficar sozinho? Vai, mas continua. Porque a seu tempo, Deus vai mandar a gente para te ajudar a fazer aquilo que Ele mandou você fazer. Então não tenha medo. Segundo, não tenha medo de começar, irmão. Não tenha medo de começar. Comece. Diga para quem está ao seu lado. Comece. Comece. Deus plantou algo no seu coração. Comece. Vai fazendo. Vai fazendo, irmão. Mas eu não sei direito. Vai fazendo, vai ajeitando, vai estudando, vai pesquisando, vai perguntando, mas vai fazendo. Ou não era especialista disso? Não era. Deus chama Davi para ser rei. Ele vai brigar com Golias. Eu não chamei ele para matar gigante, eu chamei ele para ser rei. E ele vai enfrentar o gigante, vai morrer, o gigante é grande, o gigante é treinado em guerra, ele é pastor de ovelha, vai morrer. Perdi o meu rei. Mas daí o Davi pega e diz assim: você vem confiando na espada, no escudo, mas eu vou em nome do Senhor Deus dos exércitos. Aí o Senhor falou, o que foi que ele falou mesmo? Ele disse, vai no teu nome. Então, meus pêsames para a família do Golias, porque eu vou ter que entrar nessa jogada. Esse é o caminho, irmão. Comece. Não estou treinado para isso, não sei como é que faz, mas eu vou em nome do Senhor. Deus vai me ajudar, Deus vai me dar sabedoria, Deus vai me dar inteligência, Deus vai colocar pessoas para me ajudar, Deus vai fazer alguma coisa. Mas comece. Comece. Agora, não basta começar. Não basta. Tem que continuar. O Noé, ele começou, mas ele continuou. Porque tem culto aqui na igreja cheia, que tem anjo que desce, sobe, toca harpa e bate tamborim. E eu não sei se a igreja subiu, eu não sei se o céu desceu, só sei que tem anjo de Deus passando na igreja. Mas tem a segunda-feira, aí tem a terça-feira, tem dor de barriga, tem enxaqueca, tem a duplicata para pagar. E tem a sogra que veio visitar, tem uns cunhados abençoados que aparecem. Mas continua, insiste, persiste, resiste, mas não desista. O que é o medo, irmão? O medo é o termômetro da nossa vida. Tem gente que não faz nada de medo. O provérbio diz assim, que tem homem que não sai de casa de medo de encontrar o leão lá fora. Então não sai de casa. Se você tiver medo, você não faz nada. Mesmo aqui dentro, congelado, você tem que sair, tem que avançar, tem que prosseguir. Tem até um provérbio que como é que é? Quem pensa não casa, quem casa não pensa. É mais ou menos assim. No ministério é a mesma coisa. Quem tem medo não vai. Quem tem medo não vai. Vamos para o ministério, eu tenho medo, a gente tem medo da morte, tem medo da doença, tem medo de um monte de medos que tem por aí. E tem gente que trava de medo. Você já viu que tem gente que morre de medo? Avança na faixa, aí vem o carro, trava. De medo, trava. E não sai, volta. Não, o carro vem, passa por cima. De medo de morrer, morreu. Então, o medo é o termômetro da vida. Então, não tenha medo, vença o medo. Coragem, irmão, não é ausência de medo. Coragem é você avançar, apesar dos seus medos. Vença os seus medos. E uma das características da igreja primitiva era ousadia, intrepidez. Sabe o que é isso, irmão? É arrojo, apesar dos medos. O temor, o medo trava as pessoas. Eu conheço muito ministério travado de medo de avançar, de prosseguir. Então nós precisamos saber
que a Bíblia sempre diz, não temas, não temas, não temas, você decide se você vai fazer ou não vai fazer. Tudo na vida tem 50% de possibilidade de dar certo e 50% de possibilidade de dar errado. E se eu for, pastor, e dar errado? Deu errado, volta e começa de novo. Mas tem 50% de chance de dar certo. Mas nós, naturalmente, acreditamos nos 50% que vai dar errado. Ah, vai dar errado, isso não vai funcionar, e aí eu não vou conseguir, e se eu voltar vai ficar vergonhoso. Aí não sai do lugar. Não, comece, não tenha medo de começar, e não tenha medo de prosseguir. Você começa e você continua, mesmo quando todas as emoções terminaram. Porque eu imagino a revelação do Noé, o sonho do Noé, ele levantou empolgado. Deus pediu para mim fazer uma arca, vou fazer uma arca. Você conhece pastor que já começou o trabalho? Não, Deus mandou eu começar um trabalho. Vou começar lá na vila tal, e começa, e tem muita gente que diz, comece que eu vou junto. Comece que eu vou junto. Pode começar que eu estou com você. Aí você vai, o primeiro culto vai uma meia dúzia. Daqui a pouco o pessoal some. Deixa você sozinho. Aí fica o camarada com a esposa lá. Ele prega para a esposa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses e tal. E pá. A gente tem que agradecer às esposas, porque as esposas, elas escutam o nosso sermão 300.000 vezes, elas escutam a mesma piada 500.000 vezes e dão risada ainda. As esposas vão chegar no céu, vão receber um galardão muito especial. Mas as igrejas que cresceram foram as igrejas que não desistiram. Não desistiram, continuaram, prosseguiram. Por mais dificuldade, problemas, aflições, elas não desistiram. Então, querido, querida, o Noé, ele fez a diferença, porque ele não teve medo de começar, não teve medo de aparecer na multidão, não teve medo de prosseguir. Ele continuou, teve continuidade. Tem muita gente que tem iniciativa, mas tem pouca continuativa. Qualquer coisa faz ele desistir. Eu queria deixar uma pergunta para você. O que é que faz você desistir? O que faz você desanimar? Que tipo de crente faz você desanimar? Que tipo de situação na igreja faz você desanimar do projeto? Essa é a diferença. O que faz você desanimar, desistir dos seus projetos. Se você tem que desistir de alguma coisa, guarde isso. Desista de desistir. Continue, irmão. Continue, prossiga. Porque só faz a diferença quem continua. É a Bíblia quem diz, se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vá até o fim do teu projeto. E o Noé percebeu que ele podia fazer então a diferença em todas essas circunstâncias. E aí eu queria ler mais um texto para você, para fechar esta ideia. No capítulo 8 de Gênesis, o versículo 20, o versículo 21 e a parte A do capítulo 9. Versículo 20 diz assim: edificou Noé um altar ao Senhor, tomou o animal limpo, de toda a ave limpa, ofereceu o local sobre o altar, e o Senhor cheirou o suave cheiro. E aí Deus traz uma declaração que não ia destruir mais a terra. E aí o versículo 9 diz assim: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai e enchei a terra. E é aqui que eu quero deixar para você. Ele fez a diferença para todo mundo, mas fez diferença para Deus. Sabe por quê? Ele trabalhou, fez. Deus deu as medidas. Ele fez conforme o Senhor mandou fazer. Estava tudo certinho, tudo na medida, ou como ia fazer. Uma só janela, e uma só porta, e uma só isso, e 3 pavimentos, tudo bem. Deus deu o mapa para ele de tudo que ele tinha que fazer. Bem, acabou o dilúvio, abriu-se a porta, ele saiu. Não teve banda, não teve festa, não teve nada, silêncio. Pensa comigo, abre a arca,
cara fez uma obra de Deus extraordinária. Silêncio total. Ninguém bateu palma. Seu Noé, parabéns. Você é fera, hein, Noé? Nossa, não fez nada. Mas o Noé voltou e faz um altar ao Senhor. A arca, Deus deu as medidas. O altar não tem nenhuma intervenção divina. Foi do coração do Noé. Ele faz um altar do seu modo, das suas maneiras, sacrifica do jeito que ele entendia que era para sacrificar, e se coloca diante de Deus e se rende. E o texto diz assim: e Deus cheirou o cheiro suave do sacrifício do Noé. Toda a construção da arca, Deus não falou nada. Deus não deu parabéns por Noé, mas quando Noé sacrifica ao Senhor, quando Noé se rende ao Senhor, Deus diz, coisa boa, gostei. E o texto diz, e Deus abençoou o Noé. Nós podemos fazer tudo para Deus, irmãos. Nós podemos cuidar da igreja, nós podemos nos matar pela igreja. Na verdade, irmão, não se mate pela igreja, porque já teve um que morreu por ela, que é Jesus. Você tem que cuidar da igreja, você tem que ser fiel, você tem que cuidar do seu ministério, cuidar de você, cuidar da igreja, mas não se mate pela igreja, irmão. Não se mate pela igreja, sabe por quê? Por alguma razão você precisa ser trocado da igreja, 3 meses depois o povo já te esqueceu. Fica tranquilo, não se decepciona não. 3 meses depois o povo já te esqueceu. Vem um outro pastor que vai ser melhor que você. Fica tranquilo, irmão. A igreja já perdeu gente boa. Perdeu Paulo, já perdeu Tiago, já perdeu Pedro. Já perdeu gente boa, irmão. Gente boa a igreja já perdeu e ela não parou, porque Jesus Cristo é o dono da igreja. Então não se mate por ela, irmão. Seja fiel ao seu ministério. Dê o seu melhor, mas não se mate por ela. Mas para Deus, irmão, você pode fazer. Bem, agora eu tenho que virar um pouquinho para cá. Ou seja, você só faz diferença para Deus se você tem tempo para Deus. Muitos de nós estamos perdendo o ministério, porque estamos construindo a arca, precisamos construir a arca, precisamos martelar a arca e fazer a arca. Não importa quantas vezes você pregou, quantas vezes você cantou, quantas vezes você visitou, quantas vezes foi no hospital. A questão é, quantas vezes você ficou a sós com Deus, para Ele cheirar o cheiro suave do teu quebrantamento, da tua rendição. Isto é o que faz a diferença no nosso ministério. Nós só somos pastores porque Deus nos chamou para ser pastor. Na verdade, pastor tem pouca utilidade em outras coisas. A gente tenta fazer outras coisas, a gente se esforça para fazer outras coisas, mas a gente tem pouca utilidade fora. Se você é pastor na essência do que é ser pastor, você tem pouca utilidade fora. É um negócio muito louco. Deus olha e diz assim, eu quero que você seja meu pastor. E Deus diz lá no Jeremias, eu vos darei pastores. É Deus que dá pastor. É Deus que dá pastor. Isso me chama muito a atenção. Deus abençoou Noé ao fazer aquilo que ele não pediu. Deus não pediu para Noé fazer altar. Deus não deu desenho para o Noé do altar. Mas o Noé foi lá e fez um altar para Deus. E quando ele fez o altar para Deus, Deus disse, gostei disso, Noé. Gente, isso é vida pastoral. É por isso que a gente precisa de amigo. Pedro e João subiam juntos a hora nona, a hora da oração. A gente precisa ter um amigo da oração. A gente precisa ter um amigo para subir junto o templo. A gente precisa ter alguém que ore com a gente e ore pela gente. A gente precisa ter esse tipo de amigo, porque amigo que nos leva para longe de Deus não é nosso amigo.
Às vezes a política religiosa, a política eclesiástica nos tira do foco para o qual Deus nos chamou. A gente fica tão empenhado nos bastidores da igreja, na cozinha da igreja, que esquece o essencial. Eu estou convocando lá na Vila Amélia um pessoal fora da casinha. Você sabe que assembleano é tudo dentro da casinha, né? Assembleano é tudo quadradinho assim, né? Assembleano, ele... A gente está mais tradicional do que todos os tradicionais juntos. É um negócio louco. A Assembleia de Deus nasceu para ser pentecostal. Eu acho que agora nem pentecostal no nome mais tem. Não é igreja pentecostal, Assembleia de Deus. Não tem nem no nome mais. Os assembleanos que me desculpem. Mas é isso, gente. Hoje a gente faz pinça assim. Assembleia de Deus, pentecostal, pentecostal, pentecostal. Porque as demais, irmão, meu Deus do céu. É um ajuntamento de gente. E as crianças sabem direitinho como é que funciona. 3 hinos, uma leitura, coral do círculo de oração, coral das irmãs, coral dos jovens, uma pregação, benção apostólica, amém, vamos para casa. Fecha o olho, já sabe o que vai acontecer. O Espírito Santo precisa pedir licença. Dá para eu dar uma quebrada nessa liturgia? Não tem jeito. Mas a culpa é de quem? Dos crentes? Não, dos pastores. E aí, domingo agora eu convoquei, ainda bem que o Elias não estava, convoquei o povo lá, nós vamos fazer uma jornada de oração, sábado para ceia, vamos começar às 6 horas, dividir nos departamentos, e eu disse assim, eu quero uma meia dúzia de gente fora da casinha. Vamos dar uma sapateada aqui no pátio e vamos rodear o quarteirão, jogar óleo, esborrifar, vamos fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa, porque estamos muito acostumados. Está acostumado. Não, gente, nós precisamos entrar, invadir as fortalezas das trevas, quebrar esse padrão religioso e trazer a glória de Deus. É o único jeito, é Deus se manifestando no meio do povo que faz a diferença. E vamos falar sério, gente. Cantar bonito, a gente tem um monte de gente que canta bonito. Pregar bonito, tem um monte de gente que prega muito bem. Se não precisa nem ir na igreja para ouvir bons sermões, liga e já tem na internet, na televisão. Tem gente pregando de todos os níveis, para todos os gostos. O que nós precisamos é glória de Deus se manifestando no meio do povo. É a única coisa que fará a diferença. É a sua relação no altar do Senhor. Seu coração quebrantado. E Deus cheira e diz, gostei, vou te abençoar. E nós somos abençoados. Por causa que um homem chamado Noé decidiu ser a diferença. Então eu queria convocar você, pastor, pastora, seja a diferença. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? Seja a diferença. Quando nós somos a diferença, nós conseguimos fazer a diferença. Eu fiquei entusiasmado com o projeto de capelania militar, porque capelania militar hoje é uma necessidade urgente da igreja. Não sei se vocês sabem que os policiais estão morrendo. Quando não é bandido que mata, eles mesmos entram em crise existencial. A televisão não mostra isso. As relações públicas da polícia militar não divulga. Mas o número de policiais que se matam é muito grande, gente. E existe uma cultura que Deus queira que tire da população ser contra os policiais. Os jovens e adolescentes são treinados para ser contra o policial. Nós, como igreja, temos que nos levantar e orar e treinar o nosso povo para ser capelão voluntário lá na polícia militar, para orar, aconselhar, abençoar, cuidar dessas necessidades que estão fora da igreja.
Aí a gente faz a diferença. Porque ser crente na igreja é a melhor coisa que tem. Agora, ser crente fora da igreja, onde ninguém vê, queria convocar você para andar nesse viés em nome do Senhor. Podemos orar, irmãos? Pai, eu tenho ministrado essa palavra aos meus irmãos, meus amigos, companheiros de ministério. Muitos deles conhecem essa ministração, essa história do Noé. Mas, Senhor Jesus, eu quero te pedir, já que o Senhor fez a diferença na execução ministerial e o Senhor nos convocou para ser copastores do teu ministério, vem sobre nós, Jesus. Senhor, o Senhor é o sumo pastor da igreja. Se o Senhor não cuidar da igreja, não tem jeito, nada vai acontecer. Se o Senhor não cuidar de nós como pastores, também não conseguiremos cuidar da igreja, da tua igreja. Ajude-nos nisto. Ajude, Senhor, esse conselho de pastores aqui de Pinhais, que nós possamos ser um grande, poderoso farol para esta cidade, na autoridade do nome de Jesus, que a tua glória venha, Senhor, de maneira poderosa, e que possamos nos levantar nessa cidade e espalhar a unção preciosa do teu Espírito Santo, que sejamos uma voz profética nesta cidade. Glorifique teu nome, dá-nos a graça de treinar nossos jovens, nossos adolescentes, para que eles possam invadir as escolas, invadir as universidades, para que eles possam invadir as empresas com uma atitude de fé, com uma ousadia no Espírito, que glorifique teu nome. É assim que eu oro e é assim que te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém, queridos? É isso que a gente quer, queridos, ser alimentado pela palavra de Deus. Quantos foram abençoados nessa noite? Eu creio muito nisso, né? Nós queremos realmente, né, ter homens de Deus falando ao nosso coração, abençoando as nossas vidas. Esse é o propósito do núcleo. Ter um tempo de oração pela nossa cidade, pelos pastores, pela família, e receber a porção da palavra de Deus como nós recebemos hoje, né? Valeu a pena ou não valeu? Né? E isso é só o começo, pode ter certeza. Deus vai abençoar a sua casa, a sua igreja, né? E cremos nisso, sabemos que cada um de nós temos um propósito para essa cidade, né? E a parte que Deus te deu, querido, um dia você vai prestar conta para Deus. Eu tinha que ganhar 1000 pessoas, você ganhou só 800, porque você não trabalhou direito, você vai prestar conta dessas vidas. Que nós possamos entender isso mais e mais. E que nós possamos nessa cidade construir altar para o nosso Deus. Amém? Aleluia. Queridos, nós queremos orar e encerrar. Nós louvamos a Deus porque tiramos uma oferta hoje já para o núcleo, que sabemos que temos muito objetivo. O meu sonho é fazer um evento para a cidade, abençoando essa cidade. Você crê nisso? Né? Nosso pastor Luciano Subirá, ele falou: Milton, eu quero fazer algo por Pinhais. E, né, ele me deu 2 datas para fazermos um impacto da santidade, né, uma palavra sobre esse cenário. Só que eu falei assim: não quero que seja na Alcance, quero que seja de uma da igreja de Pinhais. Nós estamos orando por isso.